Agora nós vamos sair do mundo no-code e vamos entrar no low-code. Isso quer dizer que nós vamos adicionar código no nosso módulo. Nesse exemplo, o que a gente vai fazer é, toda vez que um usuário iniciar uma entrevista e escolher um estado e município, nós vamos preencher uma caixa de texto que ainda não está inserida aqui no nosso módulo, aqui embaixo de quantidade de habitantes, que vai indicar o porte do município, se ele é pequeno, médio ou grande. Portanto, o que nós vamos fazer é ler o valor do campo quantidade de habitantes e se ele atingir certos níveis, a gente vai preencher uma caixinha de texto que está aqui embaixo com pequeno, médio ou grande. Então, como primeiro passo, vamos adicionar a caixinha de texto aqui embaixo de quantidade de habitantes, voltando lá no nosso módulo, clicando em quantidade de habitantes, inserindo, vou usar Ctrl Shift 2, um text box com o título Porte da cidade. Vamos também inserir o script, o código C#, que vai fazer esse cálculo e vai preencher o valor da caixa de texto porte da cidade. Então, esse script eu vou inserir aqui em cima de dados gerais. Para inserir um script, basta inserir um item do tipo Calculated Field. Então, a gente vai clicar nessa caixinha, item miscelâneo, ou digitar Ctrl Shift 9, escolher o tipo do item como Calculated Field e tornar esse item invisível. Não é conveniente que o script fique visível na tela. Então, vamos aqui em Main, Scope, e tornar o escopo de visibilidade desse item None, para que ele fique sempre invisível. Vamos também mover esse item para o topo da tela, só para melhor visibilidade. Agora, para editar o código desse item, nós vamos digitar Ctrl Shift P e clicar nesse íconezinho, que nos permite escrever código C#. Qualquer código que nós escrevermos aqui vai rodar toda vez que o usuário interagir com o nosso módulo. Então, se o usuário clicar em um botão, se ele inserir um valor em algum campo, se ele escolher um valor em uma drop-down, se ele alterar um valor, o nosso script vai rodar. É um script, portanto, que roda a cada interação do usuário. Antes da gente escrever esse script C#, vamos memorizar alguns IDs de itens da nossa tela. Então, deixa eu voltar para a tela anterior. E olha só. O item quantidade de habitantes é uma caixa de texto de ID 90. E o item porte da cidade é uma caixa de texto de ID 50. Nós queremos, portanto, ler o valor do item 90, que é a quantidade de habitantes, e em função do que a gente lê aqui, nós vamos preencher o valor do item de ID 50, que é o porte da cidade. Então, vamos editar o script, clicando no ícone. Lembrando que o script roda sempre que o usuário interage com a tela do sistema. O primeiro passo é obter a quantidade de habitantes. O que eu fiz aqui? Chamei uma função obter valor como inteiro de um campo cujo ID é 90, que é o campo quantidade de habitantes. E o segundo parâmetro é o contexto onde está a instância desse campo. Onde está esse campo? Esse campo C representa o container raiz. Esse campo está no container raiz, portanto, é o container que a gente salva como -1 no banco de dados, lembrando. Portanto, a gente vai informar aqui C para obter o valor do item 90 que está no container raiz. Agora vamos calcular o porte do município, né? Então, vamos declarar uma variável do tipo string. Se a quantidade de habitantes for igual a 0, o porte é não determinado. Caso contrário, se a quantidade de habitantes menor do que 200 mil, vamos botar que o porte é pequeno. Caso contrário, se menor do que 1 milhão, porte, vamos colocar como sendo médio. E qualquer outro cenário, porte igual a grande. E a última operação nossa é setar o valor da caixa de texto que vai conter o porte do município, que é a caixa de texto de ID 50. Então, nós vamos chamar a função setValue, vamos setar o valor do item 50. Qual valor nós vamos atribuir a ele? Porte. E em qual contexto está o item 50? Em qual container? Está no container C, que é o container raiz. Mesmo container onde está a caixa de texto de quantidade de habitantes. O campo calculado tem que retornar uma string, não importa qual o retorno, o sistema não interpreta esse retorno. Então, é uma boa prática sempre retornar o valor nulo. De onde eu tirei essas funções getValue as int,
setValue. Existem outras funções, getValue as float, se eu quisesse obter como um ponto flutuante, getValue as string, se eu quisesse obter como string, né? No nosso caso é como inteiro. Elas saíram desse manualzinho de funções que está aqui embaixo. Vocês podem consultar para ver quais são as funções disponíveis para uso no campo calculado. Então vamos voltar e rodar o nosso módulo. Nova entrevista. Ao escolher um estado e uma cidade, ele já calculou, olha, Belo Horizonte, porte da cidade grande. Porque toda vez que eu escolho algum item, um valor para algum item, ele roda o script. Se eu escolher Contagem, calculou como médio. Se eu não escolher nenhum estado, calculou como não disponível, né? Porque a quantidade de habitantes está nulo, que aí se traduz em zero. Naquela função getValueAsInt é retornado um valor zero. Bom, claro que é interessante debugar o código C# que nós fizemos, né? Ou seja, esse código aqui que está em tela. Então, para a gente debugar um código escrito na plataforma GlobalCAD, nós vamos seguir 3 passos. O primeiro passo é instalar o Visual Studio Community Edition. Depois vocês vão clonar o repositório do módulo de debug da GlobalCAD. Esse endereço pode mudar, o endereço novo vai estar sempre na descrição do vídeo. E, por fim, nós vamos abrir o projeto clonado, configurá-lo e rodá-lo. Então, vamos fazer isso agora. Quando vocês baixam o repositório, uma pastinha como essa é baixada para o computador de vocês e existe um project.solution. É só dar duplo clique. Esse projeto funciona como um mini servidor da GlobalCAD. Então, a gente tem que configurar esse mini servidor para rodar na nossa máquina. Para fazer isso, a gente vai expandir a pasta Settings, dar duplo clique em Setup e configurar todas as chaves que precisam ser configuradas. No nosso caso, é só expandir a seção Database Related, colocar o nosso nome de usuário e senha de banco de dados nessas 2 variáveis. Se nós usássemos outras funções, como a biblioteca Gembox, por exemplo, a gente expandiria a seção Gembox e colocaria aqui a nossa chave de licenciamento da Gembox. E assim por diante, para outras seções. Outra coisa que a gente tem que configurar é o que a gente quer debugar. Então, a gente vai expandir a seção C# Code Related e vamos descomentar o que a gente quer debugar. O que a gente quer debugar é campo calculado. Então, é só descomentar essa última seção, que é o Calculated Field C# Code. Isso vai instruir o sistema a, toda vez que o campo calculado for disparado, ele vai chamar essa rotina, Custom Code Calculated Field.main, que está em qual arquivo? Está nesse arquivo aqui da direita, calculatedfield.c#. Então, vamos dar duplo clique nele. Está aqui. Esquecendo essa seção Using, vamos fechar ela para não confundir. Daqui para frente, essa Public String Main é o campo calculado que é chamado toda vez que o usuário interage com a nossa tela. E tudo isso que vocês estão vendo de variáveis aqui são variáveis que são recebidas pelo campo calculado. O código do nosso campo calculado, de fato, ele só vai rodar aqui, onde está dizendo insira o seu código de campo calculado aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar lá no nosso módulo, copiar o nosso código, Ctrl+C, e no Visual Studio, colar o nosso código nessa seçãozinha. E a gente vai botar um breakpoint aqui, para poder debugar. E aí, para rodar, o projeto é só apertar o play. Vamos fazer isso agora. Nota que é iniciada a tela de login do GlobalCAD. A gente pode colocar aqui o nosso nome de usuário. A senha é inócua, vocês podem colocar qualquer senha, que ele vai fazer o login. E aí nós estamos numa tela do GlobalCAD, igual a gente tem na web, só que rodando localmente no nosso servidor. Para fazer uma nova entrevista, é só clicar em Nova Entrevista. A diferença é que agora, qualquer interação dispara o nosso campo calculado. Então, nós caímos no breakpoint que foi marcado, e aqui a gente pode debugar, né, usando o F próxima linha. A quantidade de habitantes que foi capturada foi 0. Uma observação importante é que, se eu quiser fazer edição do código enquanto o software está rodando, eu posso. Eu posso, por exemplo, escolher contagem, vai cair no nosso breakpoint. Enquanto está parado num breakpoint, é seguro fazer alteração. Então, vamos dizer que em vez de pequeno, médio, grande, eu vou botar P, M e G. Se eu apertar F5, ele aplica as alterações e já roda, olha só,
porte da cidade já foi para M e não mais médio, né? Bom, e depois que o nosso código está pronto, o passo final é copiá-lo. Então aqui a gente vai copiar esse código e voltar lá no nosso Form Designer, colar o código atualizado. Vamos tirar esses espaços aqui, né? E publicar o módulo para que ele tenha essas alterações.